A graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos, boa noite. Mais uma noite abençoada, mais uma noite, né? Mais uma semana aí já quase se foi, né? Hoje, dia 14/11, sexta-feira, né? Sexta-feira, coisa linda, né? Muito graciosa Deus em nossas vidas, né? Que Deus tenha um final de semana abençoado sobre nós, né? Sobre nossas vidas e que ele continue derramando, né, das suas bênçãos, derramando da sua unção, derramando da tua sabedoria em nossas vidas, né, para que nós temos um relacionamento, né, um relacionamento com o Pai, uma intimidade com Ele fantástica, né? Cada episódio, cada salmos, né? Cada reflexão de salmos, nós venhamos ter mais intimidade com a palavra de Deus, um relacionamento verdadeiro com o Pai, né? Da mesma forma aí que alguns da história foram, né? Que nós vimos aqui já rei Davi, né? Moisés, já foi passando aí, né? Asaf, tiveram um relacionamento maravilhoso. E nós não somos diferentes, nós somos da mesma forma, nós somos também capazes de ter esse relacionamento com Deus. Apesar de muitos não acreditarem, já deixarem de acreditar, mas Deus ainda é conosco, né? E nós vamos aproveitar esse tempo que Ele é conosco ainda para buscar essa intimidade, esse relacionamento. Hoje nós estamos no Salmo 106, né? Maravilha do Senhor, e vamos refletir ele neste momento, né? Eu quero começar com a leitura e depois nós vamos fazer uma reflexão abençoada, genuína, com a graça do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos começar então, mas desde já agradeço, né? Deixo minha gratidão aí por Deus, né? Por ele abrir este canal, abrir as portas, né? Para nós estarmos semeando a palavra dele. E agradeço a Deus por sua vida, né? Você que está acompanhando, tem pessoas, né, acompanhando desde o primeiro dia, né, até são 106 dias, querido, todos os dias, interruptos, né? Ainda tem ainda alguns dias aí até os 150, mas creio que Deus está fazendo e Deus vai fazer na vida de cada um. Creio que já receberam milagres, vão receber em nome de Jesus. Porque quando você se achega à presença de Deus, querido, a manifestação de Deus sobre nossas vidas é maravilhosa e nos traz cura, libertação, transformação, prover de Deus em nome de Jesus. Amém? Sem mais demoras, vamos lá? Vamos. Já falei bastante, hein? Vamos à leitura? A leitura do Salmo 106 vai dizendo assim: Aleluia! Deem graça ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor? Ao declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meus auxílio quando os salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos. Alegre-me com a alegria do teu povo. E louva-te com a tua herança.
Pecamos como os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o Mar Vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o teu poder. Repreendeu o Mar Vermelho e este secou, e os conduziu pelas profundezas como por um deserto. Salvou das mãos daqueles que odiavam, das mãos dos inimigos, o resgatou. As águas cobriram os seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Então creiam na sua promessa e ele cantaram louvores. Mas logo se esqueceram do que tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre ele uma doença terrível. No acampamento tiveram inveja de Moisés, de Arão, daqueles que foram consagrados ao Senhor. A terra abriu-se e engoliu-se Datã, e sepultou o grupo de Abirão. Fogo surgiu entre seus seguidores, as chamas consumiram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal. Trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram de Deus, seu Salvador, que fizeram coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cã, efeitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Por isso, ele ameaçou destruí-lo, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante deles, para evitar que a sua ira os destruísse. Também rejeitaram as terras desejáveis, não creram na promessa dele, queixaram-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Assim de mão levantada, ele jurou que os abateria no deserto e dispensaria os seus descendentes entre as nações e espalharia para outras terras. Sujeitaram-se ao jugo de Baal-Peor e comeram sacrifício oferecido a ídolos mortos. Provocaram a ira do Senhor com os seus atos. E uma praga interrompeu o meio deles, mas Finéias se interpôs para executar o juízo e a praga foi interrompida. Isso lhe é acreditado como um ato de justiça que para sempre será levado por todas as gerações. Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá, e por causa deles Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Eles não destruirão os povos como o Senhor tinha ordenado, e em vez disso misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. Prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de teus filhos e filhas sacrificados aos ídolos de Canaã. E a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos. Prostituíram-se por suas ações. Isso aconteceu, por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança,
entregou nas mãos das nações e os seus adversários dominaram sobre eles. Os seus inimigos os oprimiram e os subjugaram com o seu poder. Ele o libertou muitas vezes, embora eles persistissem em seus planos de rebelião e afundassem em sua maldade. Mas Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu seu clamor. Lembrou-se de sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Fez com que os seus captores tivessem misericórdia deles. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Ajunta-nos dentre as nações, para que demos a graça ao teu santo nome e ficarmos do teu louvor e nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda eternidade. Que todo o povo diga amém e aleluia. Amém e aleluia. Diga aí, querido, amém e aleluia. Glória a Deus. Esse Salmo 106 é uma reflexão sobre a história de Israel, né? Constatando a bondade e misericórdia de Deus com a incredulidade, rebelião e a idolatria do seu povo, né? Do povo que ele ajudou a tirar do Egito. Temos alguns temas, né? Algumas partes principais deste salmo, né? Esse Salmos é parecido com o Salmo 105, né, que também é uma lembrança, né? Quem assistiu lá, o de ontem, viu que como foi, né? Lá Deus fez a promessa de Abraão, Jacó, né, Isaac. Deus, ele foi as promessas. No Salmos 105 foi as promessas. O 106 já vem nos lembrando também, né, da saída do Egito, né, da saída do Egito, dali onde ele cumpriu a promessa, né, através de Moisés ali, né. Os Salmos começa com um louvor a Deus por sua bondade e misericórdia, até o versículo 6. Ele continua com um apelo a Deus para ser lembrado por um amor em seu nome, mesmo diante da infidelidade de Israel, né? Os Salmos narra a história do povo desde o Egito até a Terra Prometida, né? Destacando os momentos cruciais desse tempo. O que é momentos cruciais? Os momentos destacados, né? Que são os momentos de rebelião, né? O esquecimento das obras de Deus, né? A idolatria, né? A desobediência. Então, tudo isso é lembrado, né? Passo a passo, dentro do Salmo 106, que acabamos de recitar, de ler, né? Então, os Salmos, ele narra a história do povo desde lá do Egito, né? Os Salmos representam exemplos positivos quanto os negativos dessa trajetória, né? Como as intercessões de Moisés, a ousadia de Finéias, né? Em agir contra o pecado, e os exemplos negativos, né? De Datã e Abirão, né? Que foram consumidos. Um foi consumido pelo buraco, né, pela terra, o outro foi consumido pelo fogo, né, porque fizeram uma rebelião, né, contra o povo de Deus, contra o seu próprio povo, né, que eles queriam adorar algo e começaram a fazer coisas terríveis, né.
E apesar da desobediência do povo, Deus livra, né? Repentinamente ouviu seus clamores, lembrou-se da sua aliança. Apesar da desobediência do povo, Deus lembrou da aliança que ele tinha feito, né? Senão ele tinha consumido com tudo ali. Os Salmos conclui o quê? Reafirmando, né, a bondade, a misericórdia de Deus, o chamado, né, o povo a bendizer ao Senhor. E os Salmos dá algumas práticas, né, para nós. É importante lembrar dos atos de Deus em sua vida para te forçar em momentos de crise e não se afastar de Deus, para você ter força, para te forçar a ter força, né? Em momentos de crise. Não para se afastar de Deus, né? Esses salmos, ele dá esse exemplo para nós no nosso tempo. Que o quê? Quando Moisés subiu lá na montanha e ficou 40 dias lá recebendo de Deus, né? O povo queria adorar alguma coisa, queria se apegar e virou aquela bagunça e tudo. Começaram a se afastar de Deus, né? Nesse momento de crise. E era para ser o contrário, era para ele estar adorando, glorificando, era para ele estar buscando a presença de Deus ali enquanto Moisés estava recebendo, né? O povo de Israel fracassou. Por quê? Porque esqueceu de Deus e se entrega à cobiça e aos prazeres mundanos, né? O que aconteceu nesse tempo? Nesse tempo eles construíram um bezerro, mas não foi só o bezerro. Não foi só o bezerro que foi o problema. Foi o problema que eles entraram na concupiscência da carne, eles entraram no prazeres humanos, eles fizeram, puxa vida, muitas coisas ruins, né? O erro do povo de Israel é um alerta para não repetir os mesmos erros, né? E precisamos ter humildade e reconhecer as próprias falhas, né? A desobediência e a infidelidade do povo serviram de lição, né? A fidelidade de Deus não depende da nossa, mas a obediência e fé são essenciais para que nossa vida não se afaste do caminho de Deus. Você entendeu, meu querido? Você entendeu que talvez a gente lê a história, né? Talvez a gente vê livros, assiste filmes e passa de uma história, né? História bonita, que estava o povo lá hebreu, né? Sendo escravo, e Deus levanta um homem para, né? É uma história bonita, né? Uma história, é um compasso, só que a gente não atenta, querido, para os pequenos passos para a nossa vida. A gente olha como história, passou. Não, a gente tem que tirar proveito disso para a nossa vida. E isso nos faz não cair da mesma forma. Por quê? Ah, pastor, mas eu não criei um bezerro de ouro. Não, querido. Você sabe qual que é o bezerro de ouro? Talvez o bezerro de ouro é a tua casa. Talvez o teu bezerro de ouro é o teu trabalho. Talvez o teu bezerro de ouro é a tua família. É tudo aquilo que tira a presença de Deus do centro. Tudo que tira a presença de Deus, o lugar de Deus na tua vida. Isso se torna o bezerro de ouro, a idolatria. Então isso é muito sério, nós temos que se atentar para isso. E aí tem aqueles que ainda fizeram orgias, mataram crianças, né? A palavra está dizendo que eles mataram crianças, que eles
fizeram ídolos, né? Então, você vê de tão grosseiro que foi, negativo as coisas do pecado, que o povo de Datã foi engolido pela terra, né? E o povo de Abirão consumido pelo fogo. Então nós tiramos isso, querido, como exemplo, né? Quando Deus está no centro da nossa vida, nós temos força mesmo no momento de crise, mesmo no momento de dificuldade, nós temos força. E temos que chegar mais a perto dele, não se afastar, né? Não se afastar. E a mensagem central desse contexto, querido, dessa reflexão de Salmo 106, é um convite para nós louvar a Deus pela sua misericórdia eterna e para aprender com os erros do passado, reconhecendo a necessidade de humildade, a obediência e o principal, a fé. Glória a Deus. Espero que essa palavra tenha entrado no teu coração. Eu quero orar pela tua vida neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui mais uma noite, mais uma reflexão, Senhor, neste salmo maravilhoso que é a reflexão, a volta, o reviver a história, né, de Israel, papai. Pai, com a graça do Senhor Jesus, que eu repreendo agora todo bezerro de ouro, Senhor. Todo ídolo, Senhor, que tome o teu espaço, seja caído por terra, que só o Senhor é o centro das nossas vidas. Só o Senhor é o centro das nossas vidas, Pai. Pai, obrigado por este tempo, obrigado por essa mensagem. Obrigado pela minha vida, Pai. Ó Senhor da glória, eu te agradeço em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, querido. Palavra abençoada, né? Palavra direto do trono, porque a palavra do Senhor é simples. A palavra do Senhor é simples. Ó como é que é tão simples, querido, que a gente escutou uma história e tiramos uma conclusão, né? Que nós não devemos cometer os mesmos erros do passado. Isso é para nós, né? Temos que reconhecer a necessidade de humildade e obediência, mas tudo isso junto com a fé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você não se inscreveu, se inscreva no inscrever. Aí, para quem não sabe, está escrito escrever. Se inscreva, ative o sininho. Para quê? Para que quando vir o vídeo já aciona no teu aparelho, para você não perder nenhum vídeo, nenhuma reflexão dos Salmos, em nome de Jesus. E lá também tem uma setinha dizendo assim, compartilhar. Ali você pode compartilhar com os seus parentes, com os seus amigos, aonde grupos de escola, grupos de trabalho, grupos da família. Compartilhe, querido, esse vídeo, compartilhe. Essa palavra tocou você, pode tocar outro também, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Shalom, shalom e até amanhã.